Olá, amigos. Bem-vindos a mais um Evangelho. Pedi e obtereis. O Evangelho segundo o Espiritismo. Requisitos da prece. Jesus disse esta parábola aos que depositavam confiança em si próprios, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque eu não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se afastado, sequer ousava erguer os olhos para o céu, mas segurava o peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Então eu vos declaro que este retornou para casa perdoado, e não o outro. Pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloquei em evidência, mas orai secretamente. Eviteis falar muito, pois não é pela quantidade de palavras que sereis atendido, mas pela sinceridade. Antes de orar, se tiver de alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não pode ser agradável a Deus quando não parte de um coração purificado de qualquer sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não exaltai excessivamente as vossas qualidades. E quando vos comparardes aos outros, procurai o que há de errado em vós. O Livro dos Espíritos. Pergunta 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, aproximamos nossa alma dele. Pergunta 650. A adoração é resultado de um sentimento inato ou é fruto de um ensinamento? É um sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fragilidade leva o homem a curvar-se diante daquele que pode protegê-lo. Pergunta 651. Houve povos completamente destituídos do sentimento de adoração? Não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que acima deles há um ser supremo. Pergunta 652. Pode considerar-se que a adoração tem sua origem na lei natural? Ela está na lei natural, já que é o resultado de um sentimento inato do homem. Eis porque a encontramos entre todos os povos, embora sob formas diferentes. Bem, amigos, no último capítulo do nosso livro Evangelho do Dia, volume 2, nós recebemos o presente de poder falar e refletir sobre algo tão importante como a prece. A prece, ela eleva a nossa energia. Quando a gente se acalma, tira um tempo para olhar para dentro e para falar o que precisa, a gente está se reorganizando, a gente está vibrando na vibração do amor, da espiritualidade de Deus. A gente está atraindo para nós esse campo de energia. A gente está potencializando a nossa centelha divina. Por isso que o momento de prece é um momento que muitas vezes traz alívio, traz paz, traz esse bálsamo.
porque é um tempo da nossa correria, desse dia tão cheio, não é? Cheio de pensamentos, cheio de ansiedade, cheio de energias conflitantes. E a gente do nada silencia isso. Começa a se interiorizar. Começa a buscar o amor. Começa a buscar Deus. E aí aqui no capítulo ele diz, né? Que não é necessário que a gente fale muito. E nem que a gente fale palavras bonitas. Porque a gente não reza para Deus saber o que a gente precisa. Deus é onipotente. Já sabe. Está em nós. Mas a gente faz a prece para que a gente possa se conectar, para que a gente possa se ouvir em primeiro lugar, para que a gente possa se entender. Então não precisa de muitas palavras sofisticadas. Precisa de sinceridade, de amor. E também tem essa coisa interessante, né? De que orar falando para Deus, olha, eu fui boa essa semana. Eu ajudei, eu fiz o bem, então eu mereço isso e aquilo. Não, essa não é uma boa prece. A gente tem sim que reconhecer nossas qualidades, temos que ter auto-amor. O se humilhar, né, que diz na passagem bíblica que a gente leu, não é humilhar ao pé da letra, porque a Bíblia passou por várias traduções, mas é sim saber reconhecer as suas qualidades, mas sempre acompanhada da humildade de reconhecer que a gente é pequeno, que a gente erra, que nós cometemos erros, que nós não somos melhores do que os outros, que nós estamos no caminho de evolução. Então a humildade, a sinceridade das palavras e o perdão, tá sempre buscando perdoar as pessoas, para que isso não seja um obstáculo na nossa conexão, para que as nossas palavras, as nossas falas e os nossos pensamentos não estejam tão imersos na mágoa, no ressentimento, que não deixem a luz entrar. Então são esses os requisitos da prece. Uma coisa simples, mas sincera. Sabendo valorizar nossas qualidades, mas entendendo as nossas limitações. E sempre com amor. Com amor a nós, com amor ao outro, buscando ao máximo que der, exercer esse perdão, exercer essa elevação nesse momento tão importante de conexão, que a gente subestima várias vezes. Vou só rezar? O que eu faço nessa situação, né? Aí a pessoa, no atendimento fraterno, ou às vezes até o mentor, te fala alguma coisa para fazer e acrescenta, faça a prece é muito importante. E a gente fala, só rezar não resolve. Mas é porque a gente não vê, a gente não tem dimensão de quantas energias são mobilizadas, de quanta proteção a gente tem quando a gente tira alguns minutos do dia para se sintonizar com o amor divino e com a nossa centelha divina. Então é isso, meus amigos. Muito obrigada por estarem aqui comigo e um grande abraço.